Em nome de Jesus. Graças a Deus. A paz a todos. Quero fazer menção do versículo da palavra de Deus no livro do profeta Jeremias, no capítulo 1, e o versículo 18, 19. Vamos lermos a partir do versículo 17. Se não pudesse acompanhar, seria muito bom para os irmãos entender a palavra. Eu creio que Deus tem uma palavra para você nessa noite. Pois o Espírito Santo, que geme com gemido inexprimível por você, para que te faça um vencedor, para que te faça uma vencedora. Ele quer falar através da palavra, para que você possa se fortificar. Aleluia. Através da graça que se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, e através do Espírito Santo de Deus que nos alimenta, dando-nos fortalecimentos e mostrando o objetivo de cada um de nós, que é o alvo, que é a pedra angular, que é o caminho, que é a vida e que é a ressurreição, que todos aqueles que vivem e creem nele nunca morrerá. Louvado seja o Senhor do Senhor. Todos encontraram a palavra do profeta Jeremias no capítulo 1 e verso 17, 19, o 18 e o 19. Jeremias capítulo 1, versículo 17, 18 e 19. Vamos lermos então. Tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te e diz-lhe tudo quanto eu te mandar. Não desanime diante deles, porque eu farei com que não temas na sua presença. Versículo 18. Porque eis que te ponho hoje por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muro de bronze, e contra toda a terra, e contra o rei de Judá, e contra os seus príncipes, e contra os seus sacerdotes, e contra o povo da terra, e pelejarão contra ti, mas se não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós, observando a palavra do Senhor aqui, o início aqui do ministério do profeta Jeremias, e nós observando a palavra que veio a ele, ainda muito jovem, sem nenhuma estrutura e sem conhecimento, mas Deus tinha separado um profeta justamente para fazer a sua obra na terra. O que eu quero dizer para você é que não importa a idade que tu estás, mas importa é o chamado de Deus na tua vida para fazer o que apraz a vontade de Deus. Porque quando escolhemos a Deus para servir e escolhemos o Senhor Jesus para fazer a sua vontade, agora não dependemos de nós mesmos, porque não pertencemos a nós mesmos, mas pertencemos àquele que nos chamou e nos elegeu nele desde a fundação do mundo para fazer a sua obra. E se você está aqui nessa noite, é porque você tem vontade de fazer a obra de Deus. E se você tem vontade de fazer a obra de Deus, chegou o momento de não recuar, mas olhar para frente, porque aquele que lança a mão ao arado não pode olhar para trás, a fim de agradá-lo aquele que o alistou para a guerra. E como igreja do Senhor Jesus Cristo, você tem o seu objetivo, e o seu objetivo não é aqui na terra. O seu objetivo aqui na terra é só de somar para o reino de Deus, porque a sua riqueza não está aqui, mas a sua riqueza está escondida em Cristo e em Deus. Por isso você faz a vontade de Deus e prega a vontade de Deus, que é ir por todo o mundo e prega o evangelho a toda criatura. E quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Marcos no capítulo 15, versículo 16 está falando isso. E é necessário você se colocar de pé e na presença de Deus, para que o ídolo de Jesus Cristo e a obra que ele tem feito na vida de cada um é justamente para isso, porque para isso ele escolheu nesse chamado para somar na sua obra. E quando ele chama o profeta Jeremias, ele fica observando
fruto e ele veio incapacitado. Nós sabemos, segundo a Escritura Sagrada, que Jeremias era filho de Uquias, um dos sacerdotes que habitavam na terra de Natote, ali na região onde ficava a terra de Benjamim, porque quando dividiram a terra, para cada tribo ficou uma porção de terra, e aquele sacerdote, segundo ali no tempo de Uquias, eles ficaram situados naquela região da parte dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós observamos a Escritura Sagrada, no período de Jeremias, era também no período do rei Josias, que estava ali na região de Judá. Louvado seja Deus. Em sequência também nós observamos também Joaquim também fazia parte do reino de Judá. Em sequência, Jeremias fez parte desse período, desse reinado. E observando o que a Escritura vai esclarecer, aleluia, Deus chega para Jeremias e diz: Jeremias, antes que eu te formei, antes de você ser fecundade, eu já te conheci. Você sabe como é que é o pensamento de Deus, totalmente diferente do nosso. Ele conheceu o profeta antes mesmo dele ser gerado. O que eu quero dizer é que a sua vida e o seu chamado, Deus tem escolhido e tem chamado mesmo antes de você ser gerado, porque Deus é diferente de nós. Nós conhecemos uma pessoa bastante tempo, temos convivência, e lá vai, e quando é um tempo a gente descobre que nós não conhecemos nada, mas Deus é totalmente diferente. Ele conhece mesmo antes de ser gerado, e é o que ele fala com o profeta. Ele disse: olha, Jeremias, para você ter uma ideia, eu já te conheci antes de te formar, e outra coisa, eu te separei para ser profeta desde o ventre da sua mãe, e eu te consagrei e te separei justamente para esta obra. E o que eu quero vos dizer nessa noite, e que Deus tem separado você para fazer algo para Deus, não fique muitas das vezes frustrado e achando que ainda é muito pequeno, porque Deus do monturo ou do lixo ele ergue o necessitado e coloca aí que o príncipe, para quê? Para que o nome de Deus e não o seu seja glorificado. E o que Deus queria na vida de Jeremias não era que Jeremias fosse aquela pessoa da elite que fosse aplaudido, mas ele queria que Jeremias fosse usado na presença dele e que o nome dele fosse aplaudido e que o nome dele fosse glorificado, porque ele é Deus e merece toda a honra e toda a glória. Para você ter uma ideia como é que Deus age, diz as Escrituras Sagradas que o Cordeiro para ele morreu antes da fundação do mundo. O que eu quero vos dizer, que para você ele morreu há 2000 anos atrás, mas para Deus antes de você nascer, antes do mundo ser criado, a base, o fundamento, ele já tinha morrido, porque ele já tinha o seu plano e o seu projeto já determinado para esta obra. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus fala para o profeta: olha, profeta, você vai fazer o seguinte, aonde eu te mandar você ir, você vai. O que eu mandar você falar, você fala, porque é eu, não é você. Eu te escolhi, foi justamente para essa obra. Louvado seja Deus. O que eu quero vos dizer é que o propósito e o projeto de Deus não pode ser impedido por causa da tua causa, mas você tem que fazer aquilo que Ele quer, para que no final da consumação tudo seja uma soma e o nome dele venha ser engrandecido entre todos. E Jeremias começa a dizer: Senhor, mas eu sou muito pequeno, eu sou muito frágil, eu não tenho capacidade. É o que muitas das vezes muita gente pensa dessa maneira e se coloca em um lugar como se fosse ele que fosse fazer isso, e não entende que aquele que começou a boa obra aperfeiçoará até aquele grande dia. Aleluia. E Deus disse: olha, Jeremias, se eu te mandar você falar que plantar e vai vingar, vai. E se eu disser que ele que vai morrer e que vai destruir, vai, porque eu vou te usar. Se eu falar que é para fazer uma construção, vai fazer e vai dar certo. Mas se eu falar que é para destruir, vai destruir, porque a palavra de Deus passa o céu e passa a terra, mas ela tem que se cumprir. Glória a Deus. E o profeta aí agora começa a dizer: mas como que vai ser isso? Você pode até pensar: como é que vai ser esse
Deixa o tocar de Deus e deixa o agir de Deus na tua vida. Ergue a cabeça para o alto. Da onde vem toda dádiva e todo dom perfeito sobre a tua vida, porque ele se concretizará, porque o chamado de Deus é assim. E aí Deus disse: olha, Jeremias, eu vou fazer o seguinte. E diz a Bíblia Sagrada no capítulo 1 e o versículo 9, que Deus estenda a sua mão e toca na boca do profeta. Ei, deixa Deus tocar na tua vida. Deixa Deus tocar. E a partir do tocar de Deus na tua vida, algo acontecerá. Você vai se encher da unção de Deus, porque no tocar de Deus ali há um segredo, há um mistério. E esse mistério não é para homem entender, porque esse mistério é só você e ele. Porque tem algo da tua vida que você mesmo não te conhece, mas ele que te gerou e que te conheceu antes de você ser gerado, ele sabe de todas as coisas. E aí agora ele toca e Jeremias para entusiasmar o profeta, porque ele estava em começo, não tinha experiência, e Deus estava estruturando o profeta justamente para que a obra de Deus pudesse ser realizada. Às vezes tem coisas na sua vida que você ainda não entendeu, tem coisa que vem aquele retrocesso e você não entende, mas o negócio está dando errado. Mas por que isso não está acontecendo da forma que eu quero? É Deus te estruturando para você ser preparado para a obra dele. Porque todo fundamento ou toda base ali tem uma coluna de sustentação, e essa coluna pode ser você. E para isso precisa de uma sondagem, precisa de um preparo para saber a fundura e para saber o que vai ser colocado ali para o tamanho desse edifício que vai crescer para a glória de Deus. E qual edifício é você e eu que Deus tem separado para fazer a sua obra? Louvado seja Deus. E aí nós observamos, o profeta começa a se encorajar, porque há um toque de Deus. E aí Deus diz para ele: olha, Jeremias, porque você vai ser um vaso na minha mão. E disse: olha, Jeremias, eu vou colocar na tua mão, e olha o que tu vê, Jeremias. E Jeremias disse: eu vejo uma vara de amendoeira. E Deus disse: você viu bem, é justamente isso que eu estou te mostrando. E agora, Jeremias, o que tu vê? Ei, tem coisa que você não entende o processo de Deus, mas Deus já começa a te mostrar. E ele disse: eu vejo uma panela. Eu vejo uma panela. Mas o que é que tem essa panela, Jeremias? Eu vejo ela fervendo. E ela não está com a boca para cima, ela está com a boca de lado, virada para o reino do norte. Ei, você sabe por que Deus está mostrando aquela vara da amendoeira? E por que a panela estava virada para o rumo do norte? Aleluia, aleluia. Deus estava mostrando para o profeta a obra que ele tinha para fazer no reino do norte, no reino de Judá, que tinha como capital Jerusalém. Ei, às vezes você está indo, Deus está te mandando para o sul, você está indo para o norte. Outra hora Deus está mandando você ir para o norte, você está indo para o sul, contrário à vontade de Deus. É por isso que muitas das vezes não há aprovação. Mas começa a ver o que Deus tem te mostrado, e as coisas começam a fluir, e Deus faz acontecer, porque a vontade não é sua nem é minha, mas a vontade é dele. E aí Jeremias disse: essa panela, Senhor, está fervendo para o rumo do norte. E aí Deus disse: pois é do rumo do norte, Jeremias, que você vai descobrir o mal sobre toda essa terra. É para o reino do norte que você vai descobrir. Ei, você vai em busca daquilo que Deus tem te mostrado, que você vai descobrir, não só do reino do norte, mas vai descobrir em toda a terra. Mas você tem que ir rumo ao norte, porque o vento rumo ao norte, ele vai a favor. O que eu quero dizer é que a obra de Deus, quando você vai na vontade dele, o vento sopra a teu favor, porque é Deus te guiando, é Deus te autorizando, é Deus te fortalecendo, é Deus te enchendo de força e vigor, e o poder de Deus sobre a sua vida, porque você está na vontade de Deus. Não saia debaixo da nuvem para não perder a vista, não saia de perto da coluna de fogo para não
siga no caminho reto, que a terra está preparada, porque Deus já te mostrou o caminho e Ele tem te protegido justamente para te dar vitória. E aí Jeremias, como profeta, você como profeta, ou como atalaia, ou como cantor, ou como pregador que seja, presta atenção que a palavra de Deus fala para o profeta, porque serve de exemplo para nós. Mas Senhor, como é que é isso? Os homens são muito fortes, o príncipe da cidade é muito forte, os sacerdotes são muito fortes, os reis são muito fortes, e como é que vai ser isso? Jeremias tinha se esquecido que havia um toque de Deus na vida dele. Muitas das vezes nós temos se esquecido que há um toque de Deus em nossas vidas. E aí Deus disse para Jeremias: Jeremias, eu é que estou te capacitando. Você vai contra eles, e quem está a teu favor sou eu. Quem está a seu favor sou eu, porque quando eu te mandar, a palavra não é tua, a palavra é minha. Eu quero dizer que quando você prega a palavra de Deus, não é uma palavra sua, é uma palavra dele. A responsabilidade é dele, a autoridade é dele, a honra é dele, a glória é dele. Você é só um instrumento para fazer a vontade dele. E aí ele se senta aí no pouco desprezível, porque os homens são muito fortes. Já imaginou bater contra o rei, bater contra o príncipe, contra os sacerdotes, as pessoas tudo dentro do sistema da época, tudo bem organizado, e ele só queria fazer aquilo que era da vontade deles. E Deus disse: Jeremias, sabe por que você vai ter que fazer isso? Porque eles têm adorado a Deus de fundição, a imagem que eles mesmos têm feito, e é necessário eu te usar para poder esclarecer, para ele sair desse caminho e entrar no meu caminho. Muitas pessoas têm tomado um caminho, e não é esse caminho que Deus quer. Ele quer que você mostre que Jesus Cristo é o caminho, que Jesus Cristo é a verdade, e que Ele é a vida, e que mostre, igual está escrito no capítulo 11, versículo 35 de João: eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Temos que mostrar para as pessoas qual é a função da igreja na terra e qual foi o chamado de cada um. Louvado seja Deus. E aí o que é que vai acontecer? Jeremias fica olhando assim, e agora? E Deus disse: Jeremias, te cinge, Jeremias, te cinge, te fortalece. Louvado seja Deus. Não desanime, vai adiante, não pasme, seja forte, seja corajoso. Isso era o que Deus tinha falado para ele. E aí ele disse: olha, Jeremias, para você ter uma ideia, você sabe o que é que eu vou fazer com você? Eu vou te colocar como uma cidade forte. Ei, é o que Deus tem feito com você. Cidade forte. Ei, Jeremias, eu vou te colocar você como uma coluna de ferro, Jeremias. Tem coisa mais boa do que o ferro? Aleluia. Vou te colocar como coluna de ferro. Você vai ser forte. Eu vou te colocar, sabe como que, Jeremias? Como um muro de bronze. Pode vir o que vier, não vai te atingir, porque eu estou contigo. Eu vou te proteger. O que Deus está dizendo é que Ele quer te proteger. Tem colocado em volta de você coluna de ferro. Tem colocado em volta de você cidade forte. Colocado muro de bronze. Você sabe por quê? Ele é a nossa fortaleza. Esse é o nosso escudo. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Para vocês terem uma ideia o que Deus quer falar, eu vou ilustrar uma coisa aqui para vocês entenderem melhor o que Deus queria falar com Jeremias. O que Deus queria falar com Jeremias, pastor Francisco? Fica de pé, por favor. Para vocês entenderem melhor. Bota essa Bíblia aqui. Desce bem aqui embaixo, por favor.
Para vocês entenderem o que Deus queria falar com o profeta, para vocês entenderem. Você vai ser, pastor, uma cidade forte. Deus vai ter você como uma cidade forte. E para ser uma cidade forte, precisa de quê? Precisa de quê para ser uma cidade forte? Manhã, irmã Daniel, faz favor. Vem aqui, irmão. Vem para vocês entenderem, a igreja entender o que Deus quer fazer com você. O que Deus tem colocado no seu propósito para poder realizar a sua obra. Vocês vão servir aqui de cidade forte. Para a igreja ser uma cidade forte, precisa de quê? Jesus disse: vigiai e orai. Você vai simbolizar a oração. Daniel, você vai simbolizar a vigília. Vigiai e orai. Dê a mão, por favor. Não, aqui ó, pastor não faz nada não. Pastor é só proteção. Vocês vão proteger eles. Então você é? Você é? Vem cá, por favor, meu irmão. Vamos isso também. Ei, preste atenção para vocês entenderem o que é que Deus quer com você. A obra é que Ele tem de proteção na sua vida. A igreja precisa de fé? Precisa de fé. A igreja precisa de fé? Precisa? Irmãos, Lucimar, você vai ser fé. Para proteger o quê? A igreja. Representar para ele ser o quê? Forte. A igreja precisa mais de quê? Perseverança. Precisa de perseverança ou não precisa? Precisa? Você é? Você é? Você é? Você é? Perseverança. A igreja precisa mais de quê? Comunhão. Quão com suave é que os irmãos vivam em comunhão ou em união. Marcelo, por favor. Você vai representar a união. Para vocês terem uma ideia para o que Deus estava falando com o profeta e quer falar com vocês. Você vai representar a união. Pode pegar no braço dele aí para todo mundo unido. Para vocês terem uma ideia. A igreja para ser forte precisa mais de quê? Buscar Deus. Buscar, vamos buscar. Então vamos, vem cá, irmão. Você vai representar a busca, vem cá. Você vai representar a busca. Muito bom. Buscar, a Bíblia fala em Jeremias: buscai ao Senhor enquanto se pode. Isaías: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Então você vai ser o quê? Buscar ao Senhor enquanto se pode achar. O que mais? Alguém tem alguma ideia a mais? Nós temos oração, temos vigília, temos o quê? Fé, perseverança, foi isso que eu falei? Você é a união, você é a busca que se esforço da busca é possível além do encontro. Alguém tem mais outra ideia? Alguém tem mais outra ideia para colocar aqui para a proteção do muro? O que Deus tem para a tua vida? Tem? Vigiar. Aí, vamos unir aqui, ó. Se une. Ei, presta atenção aqui. Presta atenção, igreja. Está protegido ou não está? Se tiver esse tipo de coisa na igreja, a igreja vai ficar protegida? Vai? Para vocês terem uma ideia, quando Juscelino Kubitschek foi buscar uma capital da república, ele não foi buscar uma cidade como o Rio de Janeiro, que já era. Ele procurou uma cidade totalmente longe do mar. Porque antigamente o que buscava? Como é que acontecia a guerra? Os pessoal vinham através das navegações e invadiam as cidades e tomavam o país através dos mares. Então que ele buscou uma cidade totalmente distante do mar, para que os adversários não viessem atingir a cidade forte, que era a capital da república. Aí o que ele faz? Ele escolhe aqui no Goiás um cerrado aqui, diz aqui vai ser a capital da república, totalmente o quê? Protegido, porque para chegar na capital da república, o que é que tem? Você já observou que ela está no centro? Você já observou? Vamos observar? Até para chegar aqui na capital da república, o que acontecia? Não passaria por várias cidades, ela não está rodeada de cidade. Até chegar aqui, o que acontece? Não é difícil. Até chegar na cidade, não é difícil, porque está rodeado de quê? Nós temos o quê? Nós temos oração, é forte ou não é? Vigiar é forte ou não é? Fé é forte ou não é? Perseverança é forte ou não é? União é forte ou não é? A busca é forte ou não é? Ei, é o que Deus queria para o profeta. É o que Deus quer para você. Se você tiver com isso aqui, ó, você vai estar protegido. Você vai estar protegido. Sabe por quê? Porque Deus,
Um só. Fica aí que ainda vou falar. Eu estou com a garganta seca. Ó. Se você quiser vitória, esses elementos aqui, ó, tem que estar na tua vida. E você vai ser o quê? Uma cidade forte. Por quê? Deus não abandona quem faz esse tipo de coisa. Abandona? Então você se torna o quê? Uma pessoa forte. Vem vento de um lado, vem do outro. Os 4 pontos cardeais você está forte. Porque bate aqui, ó. Bate aqui, mas não te. Porque você está o quê? Protegido. Isso é que é uma cidade forte. Isso é que é o muro de bronze. Isso é que é a coluna de ferro. Para se tornar uma cidade forte. Mas vamos observar bem aqui. Para vocês terem uma noção. Para vocês entenderem melhor. A irmã Yara é a oração. Se eu tirar a oração, isso aqui mesmo, só um pouquinho. Fica de lado um pouquinho. O que é que vai acontecer com a cidade forte? O inimigo pode entrar por esse buraco, não pode? Não pode? Aí vamos observar, se tirar a busca, o que é que vai acontecer com a cidade forte? O que é que vai acontecer com a cidade forte, meu irmão? O que é que vai acontecer com a cidade forte? Olha o tamanho do buraco. Aí preste atenção. Aí vamos lá e o seguinte, aí tem um sentinela na vida da igreja, que é quem? Vigia, a Bíblia vigiar e orar. Aí o Daniel é a vigilância, vigiar e orar. Olha só, irmão, como é que fica a proteção. Aí preste atenção. Você é? Aí tira a fé, a pessoa já não acredita mais. A pessoa já não acredita mais porque naquele desânimo só vai para a igreja para dormir. Aí preste atenção, fica totalmente desanimado. Só vigiando. Aí o que acontece? Como é que fica a cidade, irmão? Aí vamos observar, você é a união. Aí falta a união dos irmãos. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam, hein? Mas só vivem contendo e tudo quando não presta, o que vai acontecer? Obrigado. O que vai acontecer? Aí ficou só quem? Ela vai poder fazer alguma coisa sozinha? Ela desiste também. Ela desistiu. Porque pelejou, o negócio não deu certo. Porque por isso que diz, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam, hein? Para quê? O fortalecimento. E aí a cidade forte que vinha aqui, olha, se ele for tentar defender aqui na frente, aí vem aqui, não consegue, aí daqui a pouco a igreja deixa de desistir. Aí fecha as portas. Rapaz, ali era um templo tão abençoado, o poder de Deus caía, mas fechou as portas. Aí o pastor, os irmãos vão para onde? Todo mundo para suas casas. Porque a igreja deixou de ir. Você entendeu?